vieram fazer aqui no Mangueirão a decisão da Copa do Rei e o ingresso mais barato era 200 pau, né? Pois é, Evaldo, eu já presenciei no Aliança Parque um jogo do Palmeiras, né? O ingresso mais barato a R$ 160. E isso a gente falando a coisa de 2 anos atrás. Então, a vontade que se tem sempre vai ser de defender o ingresso popular. E encontrar um meio termo talvez seja a medida mais inteligente. Por quê? Você tem Parazão e Série A. Você acha que são espetáculos do mesmo nível, Valdão? Não, claro que não. Então você tem que ter um preço diferenciado, não tem? Tem. Agora, quando... Por não, pode falar, conclua, por favor. Não, eu fiz uma brincadeira ontem, até com o Fernando Santos, dizendo, Fernando, você pode pagar até R$ 50 sem reclamar para ver um show do Magno, né? Mas você, se for um Roberto Carlos, você sabe que você vai ter que pagar no mínimo 200, né? Porque são espetáculos de níveis diferentes. Aí o Fernando me disse que não pagava nem 30 para ver o Magno, né? Para provocar o nosso cavalo marinho, né? Eu disse também não, 50 o Magno merece. Então, esse juízo de valor a gente precisa fazer, Valdo. E a outra proposta seria de um público de 45 mil lugares, aliás, de uma capacidade de 45 mil lugares. Será que a diretoria do Remo não conseguiria separar 5 mil num preço diferente, mais barato, Valdão, como já tinha a geral do passado? Então, são ideias, né, que a gente tenta amadurecer, mas tem que se colocar no lugar do dirigente, que vai ser cobrado... A ideia é ótima. A lembrança da geral é perfeita para que essa ideia seja encaixada nesse contexto de oportunizar a quem tem menos dinheiro a ver o Remo na Série A. Só que se você faz isso hoje, porque no tempo da geral não tinha o sócio-torcedor. Se você faz isso hoje, você vai esvaziar o seu programa sócio-torcedor. Pois que é outra situação, Valdo, que é o único atrativo praticamente que o torcedor tem para se filiar, para se inscrever no sócio-torcedor, é uma certa economia no quesito bilheteria, né? Ele vai pagar R$ 200 por mês e, em tese, ter direito a 3 jogos no mesmo mês, onde ele vai ter a gratuidade. Então, se precisa... Ou a gratuidade parcial, né? Ou desconto, né? No caso, o desconto. Gratuidade parcial é ótimo, mas enfim... Tá. Então, Valdo, são várias ferramentas que precisam ser estudadas, mas uma coisa também precisa ficar muito clara. Não dá para você fazer uma primeira divisão com ingresso a 50 pau, com ingresso porque não vai cobrir a despesa, sem falar no custo Mangueirão, né, Valdo? Que já é outro problema. Exatamente. O Tonhão, quando veio aqui, no final do ano, ele dizia, eu perguntava, Série A, ingressos reais? Não. Mário Quadros, agora, Parazão, estreia, Remo e Bragantino, sábado. Se você cobra R$ 60 a arquibancada e R$ 100 a cadeira, eu penso que no dia 4 o Remo vai tentar se livrar daquela punição de ter que jogar sem cobrar ingressos no jogo contra a equipe do Mirassol. Partindo da premissa de que no Parazão, na estreia, 60 a 100, pode-se pensar em arquibancada 100, cadeira 200 no primeiro jogo do Remo na Série A, né, Mário? Bom dia, Mário. Bom dia para você, Valdão. Bom dia para você, bom dia para o predileto da galera, o nosso Pio Neto, nosso querido Christian Ramos aí pelo comando dos botões digitais aí da nave da Super Marajoara e a todos que nos prestigiam nesta manhã. Olha, Valdão, só que assim, eu vou com o relator, no caso o Pio.
esse jogo de domingo, o jogo do Campeonato Paraense, eu penso que está salgado, Valdão. Eu penso que está salgado. Até porque as atrações não batem para esse momento, não condizem para esse momento, não são atrações que possa te dar essa condição de tu gastar muito. Então, eu vejo que nesse valor aí, para a abertura do Parazão, está alto. Já para o Campeonato Brasileiro, é uma outra situação. Até porque o Campeonato Brasileiro você vai ter atrações diferentes, atrações que realmente vai chamar a atenção. Então, eu penso que teria, na minha opinião, mudar isso aí, Valdão. Está muito alto, está muito alto. Não vejo essa condição para o Campeonato Paraense. Olha, o Gabriel manda aqui alguns jogos e seus respectivos valores de ingressos para arquibancada. Remy Águia, R$60. Já foi o jogo lá contra... o jogo lá da Supercopa. Remy Mirassol, R$100. Remy Paysandu, R$60. Remy Amazônia, R$60. Remo Internacional, R$100. Remo, quartas de final, Paraense, R$60. Total, R$440, isso em fevereiro. Em março, Remo, semifinal paraense, R$60. Remo e Paysandu, R$60. Remo e Paysandu, R$60. Remo e Fluminense, R$100. Remo e Bahia, R$100. Total, R$380 em março. Em abril, Remo e Vasco, R$100. Remo e Cruzeiro, R$100. Remo, quinta fase e Copa do Brasil. Remo, quinta fase da Copa do Brasil, a estreia do Remo, R$100. Total em abril, R$300. Em maio, Remo e Palmeiras, R$100. Remo e Atlético Paranaense, R$100. Remo e São Paulo, R$100. Total, R$300. Isso aqui é só para o sócio torcedor. Valores já confirmados, diz aqui o Gabriel. Apenas os jogos de mando do Remo, tirando esse de domingo contra o Bragantino. Então, são valores que serão praticados. Está aqui o Gabriel mandando uma listagem até o mês de maio. Para Evaldo, só uma pergunta. A Copa do Brasil, a quinta fase, não seria depois da Copa do Mundo, não, Valdo? Rapaz... Eu imaginei que não começasse no primeiro semestre, a quinta fase, que é onde vão participar aí os gigantes do futebol brasileiro, turma da Série A. Bom, mas isso acaba sendo irrelevante perto da temática principal que você enfoca, que é o preço dos ingressos. Agora, pelo que eu entendi, Valdo, esses valores, eles são somente para o sócio-torcedor, Evaldo? Pelo que eu entendi, sim, porque, veja, Remo Internacional, Remo e Fluminense, R$100. R$100. Eu penso que esses jogos vão custar mais caro a arquibancada. Eu penso. Tá, entendi. Então, vai pagar seria um desconto, seria um abatimento, né? Então, o sócio-torcedor não vai oferecer ao seu filiado, ao seu associado, a gratuidade. Ele vai oferecer somente o desconto, Evaldo? Isso já está decidido? É isso. O Gabriel está mandando essa listagem, eu penso que seja nessa direção, Tapio. É o setorista do Remo. Eu não posso ser cirúrgico como ele pode nos dar uma informação com mais precisão. A gente vai ficar aqui monitorando que o Gabriel, que está interagindo com a gente, possa nos trazer como alguma possibilidade de dúvida dissipada. O Tembra, Valdo, ontem fiz uma pergunta, pelo menos aqui não chegou a tua pergunta, tá? Não sei se foi respondida. Eu penso que quando tu mandaste a pergunta já tinha terminado o futebolizar, tá, meu amigo Tembra? A pergunta foi: o Marcelo, ex-seleção e Fluminense, caberia como uma luva no Remo? Antes de entrar nessa pergunta do Tembra, deixo já no ar, tá, Pio? Mas já que o assunto é ingresso, Paysandu